Quem nunca ouviu a história de irmãos que brigaram por causa de uma herança? A partilha dos bens nem sempre agrada todo mundo. E se o pai ou a mãe não deixou um inventário? Pior ainda, e se os dois estavam devendo, os filhos herdam as dívidas? Herança é o tema de hoje da Redação Móvel. Vou conversar com a Vanessa Naval, que está lá em frente ao Fórum de Londrina. Vanessa, a lei é clara nesses casos ou existem muitas interpretações, hein? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Muito boa tarde a todos aí, vocês que nos acompanham. A lei até que é clara, mas imagina só, um assunto que mistura família, dinheiro e justiça. Tudo que parece simples pode se complicar. Por isso, nós convidamos o advogado Agenor Kogo Júnior, que também é professor da Unopar, para esclarecer algumas dúvidas. Doutor, começar pelo mais simples. Quem são os herdeiros legítimos? Bom dia, Vanessa. Bom, os herdeiros legítimos, o Código Civil determina que são, no primeiro momento, os descendentes, que seriam os filhos, os pais e os avós. Na sequência, os ascendentes, né? E depois o cônjuge, dependendo do regime de bens. Agora, faltando esses, né, e não havendo, ou se a pessoa de repente quiser requerer a herança, quem seriam os próximos? Na ordem de sucessão seriam os colaterais, que seriam irmão, primo e tios, né? Na verdade até o quarto grau, mas é uma questão um pouco mais complicada que demanda uma análise mais específica. Sobre esses casos mais complicados a gente vai falar ainda hoje, mas primeiro falando ainda do simples desde 2007, os casos mais simples, né, que não acabam caindo nesses mais complexos, podem ser feitos nos cartórios. E olha, o número de casos, né, de inventários extrajudiciais, que nós chamamos quando são feitos em cartórios, vem aumentando. Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná, a ANOREG, o número de inventários extrajudiciais no estado saltou em 2012 de 7.500 mais ou menos para 11.500 no ano passado, 4.000 a mais. A gente esteve num cartório para ver como é que funciona isso. Veja aí. As pilhas e mais pilhas de papel até lembram as varas de justiça, mas aqui os procedimentos são bem mais rápidos. Hoje um inventário que tiver com toda a documentação em ordem, com todas as certidões do falecido em ordem, em torno de 20 dias. Alguns outros especiais que a documentação não esteja em ordem ou os herdeiros estejam fora da comarca, demora um pouco mais na apresentação de documentos, pode demorar aí de 60 a 90 dias. Os inventários podem ser feitos nos cartórios extrajudiciais, desde que não haja testamento, divergências quanto à partilha de bens e herdeiros menores ou incapazes. É preciso reunir uma série de documentos: do falecido, RG, CPF, certidões de óbito e de casamento. Dos herdeiros, documentos pessoais também, além de certidões de nascimento e de casamento, comprovantes de endereço e de profissão. Também é necessário levantar informações e documentos relativos aos bens do falecido, como escrituras, carnês de IPTU, extratos bancários e notas fiscais. Este escrevente diz que muitas famílias se assustam com o que descobrem ao fazer o inventário. Há um hábito do brasileiro não querer pagar impostos. Então, às vezes, na hora de fazer um inventário, nós descobrimos que existem dívidas altas de IPTU, ou tem dívidas fiscais junto ao Estado, à União, em que os herdeiros são pegos de surpresa, porque o inventário não são só as coisas boas, também vem os ônus do falecido. Então você tem que acertar o crédito e débito. Às vezes os bens nem são suficientes para pagar, às vezes, os débitos deixados pelo falecido. Nesse caso, os herdeiros não vão receber nada. Às vezes, até se quiserem honrar o nome do falecido, né, por uma questão até familiar, vão ter até que desembolsar dinheiro. Esse é o tipo de herança que ninguém quer, né? Bom, honrar o nome é uma coisa, mas, doutor, pagar a dívida é obrigatório por lei? Veja bem, Vanessa, a questão das dívidas, quando você fala em inventário, nós temos que fazer um balanço patrimonial, ativo e passivo. Soma-se tudo que tem de bens e de débitos, e se por acaso chegar numa situação onde existem mais débitos do que créditos, existe um artigo de lei que determina que essa divisão para os herdeiros não pode passar do que lhe caberia como herança. Ok? Então, assim, lógico, se os herdeiros desejarem honrar o nome e pagar, não estariam obrigados além das forças da herança. Ou seja, vai dividir, sobrar uma cota à parte para cada um e eles estão obrigados até aquela quantia do que receberiam de crédito. A mais do que isso, eles não vão tirar do bolso próprio para pagar essa dívida, a menos que queiram. Lembrando que no caso do inventário extrajudicial, que a gente mostrou aí em cartório, mesmo assim é necessário ter um advogado. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre isso, você pode mandar a sua pergunta, qualquer uma aí sobre herança, nosso telefone 3377-3453 ou então no g1.com.br/RPC TV Londrina. A gente continua a falar daqui a pouco.
A nossa redação móvel de hoje está falando de herança. A gente nunca espera a morte de um parente, mas quando é que esse assunto deve ser colocado na roda das conversas em família, hein? Tocar nisso não pode pegar mal em casa não, Vanessa? Tem gente que detesta falar nisso, né, Gustavo? E tem, às vezes, casos em que os pais até querem falar, mas os filhos, não, vira essa boca para lá, não quero falar de morte nem nada. A gente vai conhecer agora uma pessoa de uma família muito bem resolvida sobre esse assunto. Andréia Moncler, jornalista, que deu esse depoimento para a gente contando como ficou a questão da partilha de bens depois que a mãe dela morreu. Veja aí. Bom, meus pais faleceram muito cedo. Meu pai faleceu primeiro e minha mãe que viabilizou o inventário dele. Ela já pegou todos os imóveis, o que se tinha, e passou alguns para o nome dela, outros para o nosso nome, né? Deu muito trabalho. Eu não estava no Brasil, aí eu enviei uma procuração para que eles tocassem o inventário aqui. Vendo isso, essa dificuldade, ela resolveu fazer um levantamento do que ela tinha, né? E dividiu em 3 partes iguais. Nós somos em 3 irmãos e distribuiu imóveis e renda no nome de cada um de nós, para que não houvesse nenhum problema, até não por uma questão de desentendimento entre os irmãos, porque nós nunca tivemos isso, mas por uma questão de economia e facilidade de deixar tudo correto, ela ainda em vida. Aí ela faleceu e eu que fui a inventariante. Então, estava tudo muito simples. Tanto que a gente conversa em família e todo mundo fala, ó, minha casa eu vou deixar no nome de não sei quem, eu também vou fazer isso. Eu não tenho filhos, então eu pretendo passar já no nome dos meus sobrinhos. Já vou deixar isso tudo certinho, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Demora bastante. Amém. É isso aí, a gente tem bastante pergunta aqui sobre esse tema. Estamos conversando hoje com o advogado Agenor Kogo. Doutor, a gente falou um pouquinho disso no bloco anterior, mas o pessoal tem algumas dúvidas. A Ana do Centro quer saber se os filhos herdam dívidas dos pais, como dívidas de Receita Federal e banco. E tem a pergunta também da Kelly Carvalho de Arapongas, que diz que o pai faleceu e deixou uma dívida no INSS. Eles não estão conseguindo resolver isso, quer saber se essa dívida tem que entrar no inventário. Bom, como a gente já falou, mas só para esclarecer novamente, é feito o que quando a pessoa morre? Um inventário, ou seja, tudo que se tem de ativo e de passivo, de bens e créditos, se faz um levantamento. Havendo um saldo, o credor vai se pagar cada um dos herdeiros. Não havendo, o que acontece? Tem situações de dívida que aí a pessoa não tem como responder pelas forças da herança, vai até a força da herança. Então ela não é obrigada a pagar essa situação além, ela não vai herdar essa dívida, não vai passar além daquilo que lhe cabia. Ela não vai pagar com o patrimônio pessoal dela, a menos que ela deseje. Tá certo. Uma senhora que não quis se identificar disse que o pai faleceu há 2 anos e deixou uma data, um terreno. Ela quer saber se a mãe, no caso como a mãe herdou esse terreno, se ela pode dar a metade dela para uma única filha, sendo que são 6 filhos. Ou seja, o senhor morreu, deixou um terreno, agora deixou para a mãe, né, que é a herdeira, e ela quer dar o terreno só para uma filha, pode? Precisamos fazer uma distinção primeiro, Vanessa, o que se trata de meação e o que se trata de herança. A meação, no caso a cônjuge sobrevivente, ela já tem direito, dependendo do regime de bens, é o normal, comunhão universal ou parcial, a metade desses bens. O que vai ser objeto de partilha e de herança seria a outra metade. Com relação a essa outra metade, que esses herdeiros necessários têm direitos iguais, entendeu? Agora, a parte dela que lhe cabe em vida, ela, por testamento, ela pode dispor de metade, tá? Sendo que, se exceder essa metade, o que exceder é nulo. O José Lopes de Almeida, de Ortigueira, pessoal aí da região participando também, quer saber qual seria o valor do inventário para uma propriedade de R$100 mil. Bom, com relação ao valor do inventário, são 2 questões que nós temos que pontuar. Primeiro, a questão dos impostos. Em razão da morte, é devido a um imposto, que é um imposto de competência estadual, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Esse aqui no estado do Paraná é uma alíquota de 4% sobre essa meação. Além disso, tem as despesas de cartório, caso ele seja feito extrajudicial, as custas do cartório, ou as custas do fórum, se ele for feito pela via judicial. E os honorários do advogado, que geralmente existe uma tabela para cada estado, mas de 10% a 20% do valor que está sendo inventariado. Tá certo. Vocês veem que até a morte custa caro, né? A Juliana Santos, da Gleba Palhano, diz que o pai teve uma união estável, mas aos 70 anos ele se casou com essa mulher, né, com quem ele tinha união. E ela quer saber se a esposa participa da partilha dos bens, já que eles se casaram com separação total de bens. Aí de novo aquela confusão que nós dissemos, né, com relação à meação e à partilha. A partir do momento que eles se casaram,
né? Mesmo que foi sobre o regime de separação total, se naquele período da união estável eles adquiriram bens, Vanessa, na constância dessa união, eles devem ser partilhados. Então, o fato dele ter se casado posteriormente no regime de separação total não vai tirar o direito dela receber a metade. Agora, a condição dela de herdeira é inegável, entendeu? Da filha, né? Ainda como existe a filha, ela vai ser a herdeira necessária. A Norma Sueli, da Vila Ricardo, diz que o marido herdou uma terra no Mato Grosso de 2.019 hectares. Essa terra foi comprada do governo em 1950 e agora o advogado diz que para fazer o inventário é necessário um georreferenciamento. Ele não tem dinheiro para pagar e quer saber se tem outra opção, se tem mesmo que fazer isso. Olha, pelo que consta, a gente tem visto falar reportagens que realmente essa questão do georreferenciamento é importante para delimitar essa questão da área. Lá no Mato Grosso, naquelas regiões, haviam muitas invasões e até para se delimitar a área, então é importante ela procurar um profissional da engenharia para poder confirmar essa informação. Mas realmente isso é uma despesa que tem que ser feita, senão você não consegue regularizar essa documentação. Uma outra telespectadora que não quer se identificar, diz que tem um filho único, quer saber se nesse caso precisa inventário, testamento. Bom, aquilo que nós dissemos, dentro da lei de vocação hereditária, o herdeiro é o descendente, o filho é o herdeiro natural. Então, via de regra, não precisa fazer, ele vai ser o único beneficiário. A menos que ele queira dispor, né, do seu patrimônio, observando aquela regrinha. Só metade que ele pode dispor por testamento. A outra metade é destinada aos herdeiros necessários e excluindo também a parte da esposa, que é a ameação. Mais uma pessoa aqui que também não quis deixar o nome, é um assunto às vezes delicado, né? Diz que o pai de uma amiga recebe a aposentadoria de um órgão público. Quer saber se quando morrer essa aposentadoria vai passar para a esposa e no caso, como ele tem empréstimos também que fez ainda a serem pagos, se isso também vai ter que entrar no inventário. Bom, geralmente esses empréstimos consignados, eles têm uma cláusula de seguro, né, que quita essa dívida com o falecimento. Isso é uma coisa comum. Não havendo, entramos naquela regra de que deve ser pago com as forças do inventário. Agora, geralmente a esposa vai depender do estatuto desse servidor, mas ela é a legítima beneficiária dessa pensão. Mais uma pergunta, a Vânia Martins, do Jardim Santa Rosa, quer saber se um dos herdeiros tiver dívidas, se isso pode atrapalhar de alguma forma na partilha. A partilha não, pode atrapalhar porque ao momento que ele recebe isso, os credores dessa pessoa que tem dívidas podem penhorar as cotas oriundas desses direitos que ele está recebendo. Então vamos imaginar que ele receba uma quantia em dinheiro. Então ele é devedor, se já existir um processo judicial, isso que ele está recebendo de herança pode ser penhorado para pagar essas dívidas. Tá certo, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Não é um tema fácil, você vê aí, tem muitos meandros, né? Eu agradeço muito a todos vocês que participaram em casa e aviso que por conta da Copa do Mundo, nossos telejornais vão ficar um pouquinho mais curtos, então a gente só volta com a redação móvel depois da Copa. Gustavo. Beleza então, Vanessa, obrigado.